Boa noite a todos. Estamos bem felizes de estar aqui no segundo dia do nosso curso Covid Sem Fake. Queria já de antemão agradecer a todos os comentários positivos, aos feedbacks que a gente tem recebido da aula de ontem. Muito obrigada. Foi a aula com a professora Marissa sobre as pandemias e a gente está recebendo uns feedbacks muito legais, pessoal pedindo para ver a gravação. Até aproveito para lembrar que a gravação vai ficar disponível para quem está lá no grupo do Telegram. Então, se você perdeu a aula de ontem, ainda dá tempo. Se você ainda não está inscrito, não está no grupo, é só entrar no link da nossa bio. Acessa lá, se inscreve para receber os materiais, certificados, avisos. E entra no grupo do Telegram, que lá a gente está mandando também materiais complementares. E o link com as gravações. Elas vão ficar disponíveis aí por um tempo pré-determinado, mas a gente está fazendo isso porque sabe que não é todo mundo que consegue, né, tá presente aqui no horário da aula. Ai, que bom, Amanda. Então eu queria lembrar algumas coisas, primeiramente me apresentar, né? Eu sou a professora Jaqueline. Ontem vocês conversaram com a professora Marissa. Juntas, nós temos aqui essa plataforma onde a gente gosta muito de falar sobre ciência, falar sobre pesquisa na área da saúde, que é o que a gente gosta, entende e trabalha há mais de 10 anos, né, como farmacêuticas e fazendo pesquisa na área de saúde. Então, essa plataforma ela começou com uma ideia de divulgar ciência e aí veio a pandemia e nós vimos cada vez mais a necessidade, né, de trazer informações de confiança, cursos que tenham um embasamento, um rigor científico. Então, esse é o nosso propósito aqui, é isso que a gente gosta de fazer, quer continuar fazendo e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão acompanhando aí do outro lado. Então, eu até peço para quem está aí já e que gosta do nosso trabalho, para compartilhar aí com os amigos nos grupos de WhatsApp, para apertar aí no coraçãozinho, para dar uma força para a gente e fazer chegar esse conteúdo a cada vez mais pessoas, né? Bom, já falei da inscrição do grupo do Telegram, lembrem do certificado. Então, nós vamos sim dar certificado para quem participar de todas as aulas. Para a gente saber quem que está participando das aulas, a gente está usando um sistema de hashtags e posts nos stories. Então, 4 hashtags das 4 aulas dão direito ao certificado do curso. Se você não assistiu ontem, não se preocupe se você está chegando aqui agora, porque a gravação está lá no Telegram, vale stories com hashtag da gravação, sem problema algum. O que importa é ter as 4 hashtags postadas, marca a gente para a gente poder anotar lá, tá? Então a hashtag de hoje, eu já vou dar um spoiler, é virologia, justamente porque a gente vai falar sobre vírus de uma maneira geral. Tudo bem? Então, se inscreve no link da bio, entra lá no Telegram, certificado com as hashtags, as gravações estão disponíveis no Telegram, dá uma olhada no e-mail se não está indo para spam, se não está indo para algum outro lugar, qualquer coisa, entra aqui com a gente, entra em contato com a gente, fala com a gente no Telegram, no Telegram ou no DM, sem problema algum. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre os vírus, sobre virologia. Então, a proposta desse curso do Covid Sem Fake não é trazer um monte de informações e pedir para vocês acreditarem na gente e não acreditarem em fulano ou em ciclano. Não é isso. O que a gente quer aqui é trazer um fundamento teórico que seja importante, que seja relevante para vocês interpretarem as informações que chegam. Então a gente sabe que é uma loucura, que é corrente de WhatsApp, que é redes sociais, o tempo todo chegando novas informações, muitas vezes informações atravessadas, errôneas, que aumentam o desespero ou que aumentam a gravidade da pandemia que a gente está passando. Então, por conta disso, esse nosso curso Covid Sem Fake, ele está dividido em 4 aulas. A primeira aula, que foi ontem, a gente falou sobre pandemias. Por quê? Para a gente entender o contexto histórico, não é a primeira vez que estamos passando por isso, não será a última. O que foi feito nas vezes anteriores, isso é relevante dentro de qualquer
contexto, você entender o que já aconteceu antes, para que você aprenda com aqueles erros, consiga consertar e fazer diferente da próxima vez. Então, na aula passada, esse foi o tema. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre características gerais dos vírus e por que isso é relevante. Como que a gente vai conseguir entender como o SARS-CoV age, como combater o SARS-CoV, se a gente nem sabe o que é um vírus? Eu passei para vocês lá no grupo e aqui no Stories uma pergunta, que eu não vou falar sobre isso ainda, é mais uma provocação. Vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem lá nas aulas de biologia, né? Se alguém quiser já ir palpitando aí nas mensagens, fiquem bem à vontade. Se vocês acham que vírus é um ser vivo ou não. Logo, logo eu já vou falar sobre isso. Bom, virologia é o tema da nossa aula, hashtag virologia é a hashtag para certificado. E o que é virologia? Virologia é a ciência que estuda os vírus, e as suas propriedades. O Otávio já tentou me responder lá por DM, já deu uns palpites lá. Vírus, em latim, ele significa veneno. Então, essa origem do nome vírus, ela é bem antiga. E quando a gente começa a pensar na história da virologia, né, antigamente os pesquisadores, eles não tinham as ferramentas necessárias para enxergar um vírus, para entender como é que esse vírus funciona. Né? Então, mesmo quando faziam lá experiências com plantas, com animais, eles não entendiam muito bem o que é que estava acontecendo. Tanto que os relatos das épocas mais antigas é de um líquido infeccioso vivente. Ou seja, eles percebiam que tinha algo vivo ali, que estava causando um efeito deletério, seja para plantas, para outros seres, e não entendiam muito bem o que. E o que eles enxergavam era um líquido, que hoje a gente sabe que é uma suspensão viral, mas na época isso não era visível, não era possível de enxergar isso. Né? Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu, muita coisa já foi descoberta. E se a gente for pensar um pouco na linha histórica, já que a gente veio com o histórico das pandemias ontem, lá em 1917, um microbiologista observou as bactérias no microscópio óptico. E até então se achava que eram esses os micro-organismos menores que se existiam, seriam as bactérias. E aí esse microbiologista, ele percebeu que algumas bactérias estavam morrendo em alguns momentos, outras não, e ele chegou a essa conclusão, ele sugeriu que existiriam outros organismos menores ainda do que as bactérias e que estariam causando mal para as bactérias, estariam matando aquelas bactérias. E lá em 1917, mesmo sem enxergar o vírus, ele chamou esses organismos que matavam as bactérias de bacteriófagas. E até hoje, os vírus que infectam bactérias são chamados de bacteriófagos. Então, mesmo antes de se enxergar o vírus, já se sugeria, já se entendia a presença desses organismos, vivos, não vivos. Quero que vocês me digam aí. Para a gente entender um pouco melhor o que é um vírus, é importante a gente tentar entender o tamanho. Qual que é o tamanho de um vírus? Para tentar entender o tamanho, eu quero que vocês imaginem a escala nanométrica. Então, quanto que é um nanômetro? Um nanômetro é uma unidade de comprimento que é 1 metro dividido por 1 bilhão. Então, é 1 bilionésimo de metro. É muito pequeno. Isso, escala nanométrica. Agora, imaginem que uma célula do nosso sangue, um eritrócito, tem um tamanho de 10.000 nanômetros. Uma bactéria, que é bem menor, que só é visível em microscopia óptica, uma bactéria, por exemplo, E. coli, que causa aí diversas doenças entéricas, ela tem um tamanho de cerca de 1.000 a 3.000 nanômetros.
Então, uma célula do nosso sangue, 10 mil nanômetros. Uma bactéria, entre 1.000 e 3.000 nanômetros. E um vírus é entre 20 e 300 nanômetros. É ainda muito menor do que as bactérias. Então, se a gente pensar, teve um pesquisador aí antigo que fez a seguinte comparação, que centenas de bactérias caberiam num grão de areia. Pensem que vírus, centenas, dezenas de vírus cabem dentro de uma bactéria. E várias bactérias cabem dentro de um grão de areia. Então é muito pequeno. Uma última comparação para a gente conseguir entender essa relação de tamanho: se um vírus fosse do tamanho de uma bola de tênis, os seres humanos iam ter um tamanho de 800 quilômetros de altura. Essa é a proporção de tamanho. Então, a mesma diferença de tamanho que se tem de uma bola de tênis para 800 quilômetros de altura é a diferença de tamanho que nós temos com o vírus. Então, não é possível enxergar. Não, você não vai olhar para sua mão e falar: minha mão está limpa, eu não tenho vírus. Não é visível a olho nu. Ninguém enxerga se uma superfície está ou não contaminada pelo vírus. Bom, mesmo com esse tamanho tão pequeno, os vírus ainda são considerados por muitos pesquisadores como o maior inimigo da vida, justamente por causar diversas doenças e por ser algo relativamente tão novo dentro da ciência. Então, doenças que a gente já conhece, como gripe, como sarampo, paralisia infantil, varíola, a AIDS, todas essas são doenças causadas por vírus. Estou olhando aqui já as respostas de quem está falando. Para quem entrou depois, a minha pergunta da aula de hoje é se vírus é um ser vivo ou não. Quem tiver algum palpite pode ir falando aí embaixo. Bom, e as doenças viróticas, mesmo sem se conhecer o vírus, as doenças já existiam, as doenças já eram estudadas, sem se saber exatamente qual era, o agente etiológico e entender muito bem como isso funcionava. Então, essa parte da virologia ela foi um mistério até cerca aí da década de 40. Olhem como isso é relativamente novo dentro da história da medicina. Foi em 1940 que surgiram os microscópios eletrônicos e que foi possível enxergar um vírus e entender melhor como que ele funciona, como que é a estrutura. A primeira fotografia, o primeiro vírus que foi isolado e que foi fotografado, registrado, foi na década de 50. Então foi a partir dali que a pesquisa na área de virologia começou a caminhar. Então, antes disso, não sabia nada sobre a estrutura do vírus. Então, hoje a gente já sabe muita coisa? Sim. Mas será que nesses últimos anos, que não temos 100 anos ainda de estudo sobre isso, a gente sabe tudo? Provavelmente não. O que a gente conhece hoje são mais de 1000 tipos diferentes de vírus. E os vírus são responsáveis por 60% das doenças de animais e de plantas. Isso é bastante coisa. Cada passinho que esse caminho aí do estudo da virologia dá, vai descobrindo que tem vírus em lugares onde nem se esperava. Lá em 1980, um imunologista identificou um vírus que causa leucemia. Não sei se alguém aqui já tinha feito essa relação de doenças como câncer com um vírus. Mas esse não é um caso específico. Já tem cerca de 40 vírus que provocam e que têm relação com o aparecimento de câncer. Algumas pesquisas, alguns grupos de pesquisa muito grandes, de muita expressão na área da ciência, estudam bastante a relação da infecção viral com doenças como a esquizofrenia. Então, tem indícios aí fortes de que pode ter causas viróticas. Por exemplo, os cientistas fizeram um experimento com cerca de 50 pacientes esquizofrênicos.
E aí fizeram a punção, né, do líquido espinhal e encontraram em 17 desses 50 o mesmo vírus. Então, a cada dia surgem novas evidências de que os vírus têm aí um papel muito mais importante do que a gente pode imaginar ainda. Outra doença que tem sido bastante investigada, essa relação da doença com o vírus, é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a degeneração do sistema nervoso, é incurável. Então, ela vai levando à perda de memória, perda de coordenação motora. E sugere-se hoje que existe uma relação com infecção viral nessa doença. Então, é muito maior do que o que a gente tem contato no dia a dia, né? Doença viral já vem direto na cabeça a gripe, muitas vezes o sarampo, mas, novamente, 60% de todas as doenças em animais e em plantas são causadas por vírus, até onde se sabe hoje, né? Então, com certeza, a gente sabe muito pouco sobre vírus, sobre as doenças virais e tudo que isso envolve. A título de curiosidade, eu tenho um outro exemplo aqui de uma doença viral que eu até acabei descobrindo ela pesquisando aqui para vocês porque é algo bem específico. Né? Numa pesquisa recente, os cientistas fizeram um teste com alguns pacientes, um grupo de pacientes, e encontraram o mesmo vírus em todos os pacientes, que é o vírus ATCV1. Mas eles perceberam que aqueles pacientes não tinham nenhum sintoma, ou seja, que aquele vírus não provocava uma doença. E aí eles não abandonaram o estudo, eles continuaram investigando. E eles descobriram uma coisa em comum com todos aqueles pacientes. De que eles iam pior nos testes que medem atenção e memória, que medem cognição. Pode ter sido uma coincidência. Então, o que eles fizeram? Pegaram um grupo de animais, de ratos, e fizeram um experimento em vivo, né, utilizando os animais. E o mesmo comportamento foi observado nesses animais. Os animais que tinham o vírus, que eles injetaram o vírus, tinham maior dificuldade em lembrar do caminho que tinham percorrido naquele experimento. Ou seja, eles relacionaram a presença do vírus com déficit cognitivo. Isso é uma evidência, né, relativamente nova, é um vírus específico, um trabalho científico, mas que só nos demonstra o quanto a gente ainda não conhece sobre os vírus. Mas o que a gente sabe dos vírus? Como já foi possível enxergar eles, né, lá no microscópio eletrônico, a gente já sabe como os vírus são formados, de que os vírus são formados. Então, os vírus eles são formados basicamente por ácido nucleico. Ácido nucleico é a base de qualquer célula. O que é um ácido nucleico? Bom, nas nossas células, nas plantas, enfim, existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico e ele é responsável por armazenar o material genético da célula. O RNA é o ácido ribonucleico e ele é responsável por organizar tudo que está acontecendo na célula. Então, o metabolismo, quais são as proteínas que estão sendo produzidas, enfim. Nas nossas células, ambos estão presentes e têm aí importâncias fundamentais. No vírus, ele tem ou DNA ou RNA. Ele tem um desses ácidos nucleicos. Então, é um ácido nucleico envolto por uma capinha de proteína. Só. Isso é um vírus. Nossas células têm um monte de coisa. Tem membrana celular, tem ali a matriz, que é como se fosse um gel, né, onde tem mitocôndria, ribossomo, núcleo, um monte de organela, um monte de reação química acontecendo. Na bactéria também, bactéria tem parede celular, bactéria tem material genético, tem metabolismo acontecendo ali. No vírus, não. O vírus é ácido nucleico revestido de proteína, ponto. É isso. Mas todo vírus é igual? Não. Tem algumas coisas a mais que podem estar presentes ali, que aí tem o capsídeo viral, pode ter, por exemplo, no coronavírus tem aqueles spikes,
Mas isso não interfere diretamente no metabolismo desses vírus. O que interfere é na forma como ele vai infectar. Os prions a gente já vai um pouquinho mais a fundo para falar dos prions daí. Quem sabe mais lá no finalzinho, se der tempo, eu comento sobre os prions. Então, os vírus, basicamente, ácido nucleico, envoltório proteico. Alguns podem ter estruturas extras como capsídeo viral, como os spikes, outras características que estão mais relacionadas com o processo de infecção. O que isso significa? O vírus não tem capacidade de se multiplicar sozinho. Ele não se alimenta, ele não respira, ele não se reproduz, ele não é capaz de fazer nada sozinho. Ele precisa de uma célula hospedeira. Então, o que ele faz? Ele usa a gente, ele entra nas células e usa o material daquela célula para fazer todas essas funções. E é aí que começa a polêmica. Se a gente parar para pensar, os vírus são muito simples, muito primitivos, é só um ácido nucleico, é só um envoltório proteico, não tem nada demais ali. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito sofisticado, porque senão a gente não ia estar com uma pandemia nessa proporção se fosse algo tão simples assim. Essa ambiguidade ela acontece há muito tempo e dá um nó na cabeça dos cientistas há muito tempo, provocando todas essas polêmicas. Então, o vírus não se alimenta, não respira, não se reproduz, não faz nada. E aí, outra linha, uma linha de pesquisadores fala, ok, o vírus não faz nada, então ele não é um ser vivo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem material genético básico, que é a base das células. Então, ele é vivo ou ele não é vivo? Os biólogos que estudam mais a fundo células de uma maneira geral, eles concordam que, a partir do nível de célula, algo pode ser considerado vivo. Então, se existe pelo menos uma célula viável, você tem um organismo vivo. Nenhum átomo, nenhuma proteína, nenhum átomo do nosso corpo é vivo. Mas nós somos seres vivos. Ou seja, uma linha de raciocínio aí da biologia foca muito nisso e fala que a vida ela consiste nas reações químicas que estão ali dentro, entre essas moléculas que estão na célula, e não simplesmente a presença de um ou outro tipo de material. Então, segundo a esmagadora maioria das definições de organismo vivo, os vírus não são organismos vivos. Muito provavelmente, eu ainda não acabei, calma lá, eu tenho mais argumentos. Segundo os biólogos, segundo a grande maioria das definições da biologia, os vírus não são organismos vivos. Provavelmente vocês aprenderam na escola assim, os vírus não são seres vivos porque não se reproduzem e porque não têm metabolismo próprio. Mesmo assim, o vírus é capaz, então, de entrar na célula do hospedeiro, de se aproveitar daquele ambiente celular, do maquinário todo que está ali na célula do hospedeiro e se reproduzir. Afinal, ele tem um material genético, DNA ou RNA. E aí, como é que um ser que não está vivo consegue fazer isso? E aí você começa a ter aí outras teorias, né? Ainda nesse contexto, a gente tem aqui uma característica bem peculiar, que é a especificidade dessas células. Os vírus, eles têm uma seletividade muito importante. Se a gente pensar, o vírus da hepatite, ele vai direto nas células do fígado. Ele não vai atingir outras células. O vírus da gripe, ele vai no sistema respiratório. Ele não provoca dano em outras células. Né? A grande maioria das células infectadas são sempre o mesmo tipo celular. Então, esse material genético, ele não pode ser algo assim tão aleatório, tão independente assim, tão dependente no caso. Né? O vírus do HIV, que provoca AIDS, ele ataca diretamente células do sistema imune, os linfócitos.
Então, como que tem tantas diferenças? Como que tem tanta seletividade, tanta complexidade e, ao mesmo tempo, trata-se de ácido nucleico com uma capa proteica? Nos últimos 15 anos, imaginem como fica, né, a comunidade científica quando tem uma pergunta dessa complexidade para responder. Eu não entendi sua pergunta, Raquel. A quimiotaxia está relacionada ali com o processo, né, inflamatório que vai trazer ali células para aquele lugar. Você está querendo dizer que a seletividade do vírus, por exemplo, para as células do fígado seriam por conta de quimiotaxia? Pergunta aí de novo, que aí eu te respondo. Bom, nos últimos 15 anos, um outro estudo levantou de novo essa polêmica e começou essa discussão novamente. Por quê? Porque tinha um organismo, eu vou chamar assim, que se achava por quase 10 anos que era uma bactéria. E aí um grupo de pesquisadores conseguiu isolar, identificar e viu que não era uma bactéria, era um vírus. Tinha todas as características de vírus, era um vírus de ameba, era um vírus de protozoário, bem específico. Esse vírus foi chamado de mimivírus ou megavírus, e ele tinha um pouquinho mais de complexidade do que os vírus que a gente já conhece. Então ele conseguia produzir ali uma proteína ou outra sem precisar da célula. E esses pesquisadores que estudaram esse vírus em específico, e vários outros que surgiram a partir dali, né, que começaram a investigar isso, começaram a traçar a história desse vírus, a avaliar o material genético, a estudar com cuidado, né, quais são as características, quais são as proteínas que vão surgir ali de cada um. E eles perceberam que dos 5.000 organismos que eles tinham avaliado comparativamente, quase 4.000 ali no meio era vírus, eles perceberam que de 442 conformações diferentes ali, não vou entrar em pormenores de genética, tá? Vou chamar de dobra. De 442 dobras comuns entre esses vírus, a gente tinha ali 200 dos mais de 200 que era comum com as nossas células. Isso no mundo científico é uma fortíssima evidência de ancestral comum, ou seja, de que os vírus e as nossas células vieram de um mesmo lugar. E aí, aqui entra o outro argumento. Se existe uma mesma origem, como que a gente vai falar que o vírus não é um ser vivo, se ele tem um material genético, se em algum momento nós nos diferenciamos dos vírus, se eles se reproduzem, mesmo que seja em outra célula? Então, hoje, já existe uma tendência muito forte de se afirmar que vírus são, sim, seres vivos. Mas é claro que não existe nada que é 100% correto, 100% errado nesse contexto, né? Então, você tem aí duas linhas de raciocínio com argumentos diferentes. E independente do vírus ser vivo ou não, a forma como ele atua, as consequências, todas já são muito bem estudadas, né? Então essa é a polêmica das aulas de biologia. Até os autores desse trabalho brincam, né, de será que os livros de biologia da escola vão ser todos reescritos agora? Porque sempre está escrito lá que o vírus não é organismo vivo, porque não se reproduz, porque não tem metabolismo próprio. E agora é bem complexo. Estão concordando comigo aí de que é complexo. E respondendo a Raquel ali, claro, o nosso organismo ele sinaliza, né, de alguma maneira, o vírus tem alguma especificidade, alguma seletividade que sinaliza para qual órgão ele vai, por exemplo, né, o do fígado, né, a hepatite, mas é justamente essa seletividade que eu estava falando. Né? Provavelmente tem alguma proteína ali onde o vírus da hepatite vai se ligar mais facilmente. Essa era a seletividade que eu estava comentando mesmo. Bom, quando a gente está falando então de uma infecção viral, agora que a gente já entende o tamanho do vírus, o quão pequeno ele é, agora que a gente já sabe
a estrutura do vírus, o quão simples e ao mesmo tempo complexo o vírus pode ser, é importante a gente pensar nas doenças virais como um todo. A professora Marissa já falou ontem sobre tantas e tantas pandemias, muitas delas virais, que a gente teve aí ao longo da história do planeta. E se a gente pensar bem, algumas características gerais do vírus são importantes. As principais delas, que aos olhos da ciência são mais relevantes, é quão infeccioso esse vírus é e quão letal esse vírus é. Então, o quão fácil ele vai ser transmitido, ele vai infectar várias pessoas, e o quão rápido ele mata. Então, eu estou falando aqui de ser transmissível e de ser letal. E aí a gente pode ter um vírus que é altamente transmissível, altamente letal, que é baixamente transmissível e pouco letal. Então, essa combinação aqui vai trazer características comuns a algumas doenças. Por sorte da humanidade, os que são mais facilmente transmissíveis são pouco letais. E os que são mais letais são pouco contagiosos. Alguém pediu a referência? A gente manda sim depois. Se eu tenho um vírus que é altamente contagioso e pouco letal, eu já penso aqui no vírus da gripe. Se eu penso num vírus que é mais letal, mas menos contagioso, eu já penso na ebola. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vamos entender melhor o que isso significa. Se eu tenho um vírus que é altamente transmissível, significa que ele vai passar de humano para humano pelas vias aéreas, que vai passar por gotícula, que vai estar em cima das superfícies, que vai entrar no nosso organismo pelo próprio ar, pelas partículas suspensas no ar, certo? Então, isso quer dizer que ele é altamente transmissível. Como, por exemplo, gripe, catapora, sarampo. Lembrando que o vírus é nanométrico, ninguém enxerga o vírus andando, o vírus não está na sujeira, ele está no ar, a gente não sabe, a gente não enxerga. Agora, ser pouco letal não significa que poucas pessoas vão morrer, ou que ele não vai causar grandes impactos. Um exemplo muito importante é a gripe espanhola. A gripe espanhola tem uma fatalidade muito baixa, só que matou 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. Matou 6 vezes mais do que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu mais ou menos nessa época. Só que a letalidade da gripe espanhola é só 2,5%. É muito baixa. Como que matou tanta gente? Porque transmitiu para muitas pessoas. Então, a gripe espanhola é um exemplo de uma doença viral que tem uma alta taxa de transmissão, mas é pouco letal. Isso não significa que poucas pessoas vão morrer. Poderia significar, mas se está sendo espalhado, se está sendo disseminado, não significa. Talvez esse exemplo faça vocês relacionarem com alguma outra coisa que vocês lembrem aí, né? Alta transmissão, baixa letalidade. Já o vírus do ebola, por exemplo, ele tem 90% de letalidade. Ou seja, é muito mais rápido. O que eu estou querendo dizer com essas porcentagens? Que se eu respirar um vírus que causa gripe espanhola, eu tenho 2,5% de chance de morrer. Se eu respirar o vírus do ebola, eu tenho 90% de chance de morrer. Isso que eu estou querendo dizer com letalidade, com porcentagem de letalidade. Então, o ebola tem uma fatalidade de 90%, mas comparado com a gripe espanhola, foram menos mortes. Por quê? Porque a taxa de transmissão
é muito menor. A pessoa não consegue ficar saracoteando por aí e espalhar o vírus, porque ela morre antes. Então, a sorte da humanidade é que os vírus que transmitem muito mais, geralmente são menos letais, e os vírus mais letais não transmitem tanto. Num primeiro momento, quando você fala de letalidade, de alta transmissão, a gente pensa que o mais letal vai matar mais. Deu para entender essa relação de letalidade com transmissão? Agora, se a gente tem uma alta letalidade, uma alta taxa de transmissão, graças a Deus isso ainda não aconteceu. Porque daí sim seria o pior caso possível. Mas essa regra de que o que é mais letal transmite mais lentamente, ele sempre foi considerado verdade, porque lá quando essas definições todas, surgiram, as viagens internacionais elas eram feitas o quê? De navio, de trem. Para você transmitir um vírus demorava o quê? 6 a 9 meses para chegar no resto do mundo, para mais. Então é claro que se você tinha ebola, você não ia durar 6 meses num navio para transmitir para um outro continente. Hoje a gente tem bilhões de passageiros aéreos circulando por milhões de cidades com aeroportos. Então a taxa de transmissão, mesmo para uma doença viral mais letal, ela vai aumentar. E isso é o que está acontecendo hoje, em termos de transmissão. A transmissão é muito mais rápida, é muito mais fácil do que quando essas relações teóricas surgiram. Desde 2005, a Organização Mundial da Saúde já alerta sobre a chegada de uma pandemia viral que mataria 7,5 milhões de pessoas, justamente por já considerar essa elevação na taxa de transmissão. Então, aumentar a taxa de transmissão de uma doença viral que tem baixa letalidade também pode ser muito grave, como o exemplo da gripe espanhola. Então, o pior cenário possível não é aquele em que a letalidade é muito alta e a transmissão é menor, porque isso vai ser mais passageiro. Quem pegar vai morrer e não vai espalhar para o mundo inteiro. Agora, o pior cenário é aquele em que o vírus é letal, mas que mantenha o paciente vivo por tempo suficiente para ele sair por aí espalhando a doença. Que cenário é esse? É o nosso cenário. Se a gente for ver a taxa de letalidade do coronavírus, está entre 0,5% e 1%. Isso é menos do que o da gripe espanhola, que era 2,5%. Então, a letalidade do coronavírus não é o que está incomodando aqui. A chance de eu morrer de coronavírus é de 1% hoje. Qual que é o problema? É que não é porque a taxa de letalidade é pequena que não podem milhões e milhões de pessoas morrerem, como o exemplo que eu acabei de dar da gripe espanhola, que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente bate na tecla do distanciamento, da máscara, do álcool, não é porque a gente está preocupado, nós cientistas, não é porque nós estamos preocupados de que você vai morrer. A chance de você morrer é 1%. A preocupação maior é por conta da alta taxa de transmissão, que é o mesmo que aconteceu lá com a gripe espanhola. Então, se isso ficou claro, eu quero falar um pouquinho sobre como que o vírus infecta a gente, né? Essa previsão. Olha, Maria Eduarda, a gente tem aí um módulo inteiro para falar sobre vacinas lá no nosso outro curso, que é o Covid pelos Olhos da Ciência, porque não tem condições de falar sobre vacinas aqui, mas tem um post ali no nosso Instagram sobre isso, tá? Que fala sobre a velocidade na produção das vacinas. Não existe, não tem como estudar uma vacina antes de conhecer o organismo, né? Porque você precisa de partes
e de estruturas para conseguir desenvolver a vacina, mas não vou entrar em pormenores, tem um post ali no feed, qualquer coisa no nosso próximo curso vai ter bem mais explicadinho. Como que o vírus age? Bom, já comentei que os vírus são bem seletivos, então se a célula-alvo dele for o fígado, for o pulmão, independente da célula, nossas células são meio bobinhas, são meio inocentes. Então, num primeiro momento, elas não entendem que aquilo é um organismo estranho, elas vão olhar e vão reconhecer alguma coisa, vão falar, essa proteína eu conheço, esse pedacinho aqui me é familiar e vão deixar ela entrar. Então, a nossa célula é meio bobinha nesse sentido, porque o vírus geralmente tem ali alguma coisa de reconhecimento que a célula vai reconhecer. Como, por exemplo, no coronavírus tem os spikes, que é característico, né? A proteína spike tem uma importância bem específica aí no processo de infecção. Quando o vírus entra na célula, ele sequestra aquela célula. Ele entra no núcleo, ele fala, sai daí que agora eu que vou mandar nessa célula, e começa a usar toda a estrutura da nossa célula para produzir mais vírus. Então a gente deixa o vírus entrar na nossa célula, ele sequestra e começa a usar a nossa célula, todo o nosso maquinário, as nossas estruturas, as nossas organelas, para produzir mais e mais e mais e mais vírus. A célula vai ficando cheia de tanto vírus e quebra, estoura, e esses vírus começam a invadir todas as células que estão ali por perto. Então, nossas células são inocentes, deixam entrar, e aí esses vírus começam a se multiplicar. Então, os vírus não se reproduzem sozinhos. Eles não vão crescer sozinhos no meio ambiente, eles precisam de uma célula. Pode ser seres humanos, pode ser seu cachorro, seu gato, sua planta. Tem vírus que infectam todos os tipos de organismos. Esse exemplo que eu dei agora do vírus que vai entrar no núcleo e vai dominar a sua célula e começar a trabalhar lá dentro, ele é simples assim quando eu estou falando de um vírus de DNA, que já é um material genético, né, que vai... o principal material genético, eu diria, ali da célula. Agora, se o vírus é de RNA, ele não vai entrar lá no núcleo e ir direto nesse processo. Ele precisa primeiro produzir um DNA. E até isso a nossa célula faz para ele. Então, o vírus de RNA, que chama retrovírus, como o vírus da AIDS, por exemplo, ele entra na nossa célula, a nossa célula ajuda ele a produzir um DNA, e aí esse DNA entra no nosso núcleo e começa a usar a nossa célula. Então, esses retrovírus têm como diferença o fato de serem uma molécula de RNA e não de DNA. A gente já entendeu, então, que o vírus não é brincadeira. E que o nosso organismo ele é meio bobinho e deixa o vírus entrar na célula. Mas nossa célula também não é assim tão tonta, né? Tem os seus méritos. Qualquer vírus deixa o seu rastro por ali. Seja um pedacinho daquela capa proteica, seja um pedacinho de um material genético, o vírus deixa rastros. E aí esses pedacinhos que podem ficar por ali, o nosso organismo percebe, ele vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada acontecendo ali. E aí ele manda células, os macrófagos, que vão tentar engolir essas células e destruir elas antes que o dano seja ainda maior. Né? Então, essa resposta do nosso sistema imune com glóbulos brancos, né, com os macrófagos, acontece justamente porque o nosso organismo percebe que tem alguma coisa errada. Se for tarde demais, se o vírus já tiver crescido muito, se multiplicado muito, aí sim as nossas células apelam para os anticorpos, começam a produzir mais anticorpos. E isso é muito rápido. O vírus da poliomielite produz 100 novos vírus em 3 horas. Então isso é muito rápido. E aí quando é meio tarde demais, nosso organismo vai apelar para os anticorpos. Só que a produção dos anticorpos, ela demora de 3 a 7 dias.
Se você nunca entrou em contato com aquele antígeno antes, com aquele organismo que está te causando aquela resposta antes, pode levar de 3 a 7 dias para formar novos anticorpos. E muitas vezes não é tempo suficiente, né? Ou a resposta não é à altura da infecção. Uma curiosidade aqui é que o vírus da AIDS, o HIV, ele vai justamente cortar o mal pela raiz. Ele infecta as células T. As células de defesa que vão ali produzir os anticorpos, enfim, trazer essa resposta imune. Então, por isso que o HIV é uma doença tão complexa, porque a gente não tem o apoio, né, do nosso sistema imunológico para combater esse vírus. Ele está atacando justamente o sistema imunológico. Né? Se a gente tem um vírus que ataca o sistema respiratório, o fígado, a gente tem o nosso sistema imunológico para ajudar. No HIV, não. A professora Marissa está lembrando ali da hashtag, lembrando que a hashtag de hoje é virologia. Faz um print aí, posta lá nos stories, marca a gente e quem tiver as hashtags de todas as aulas vai receber o certificado depois. Quem não assistiu ontem ainda tem chance, o link tá lá no grupo do Telegram. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram, o link tá na bio. Bom, então nossa principal arma contra os vírus, contra qualquer agente estranho ao nosso corpo, que na área de imunologia nós chamamos de antígeno, são os anticorpos. Então, se você já tem uma memória, essa velocidade de produção dos anticorpos é maior, é mais rápido. Se você não tem, vai demorar aí de 3 a 7 dias. E cada anticorpo é específico para um antígeno. Então, eu não tenho anticorpos para vírus, eu tenho anticorpo para o vírus da gripe, esse vírus. Ano que vem o vírus mudou, eu já não tenho mais. Então, ele é bem específico para cada tipo de antígeno, tá? E para o nosso organismo, o mais interessante não é ter um monte de anticorpo do mesmo tipo, e sim ter um pouquinho de diversos tipos, para que quando esse antígeno, a gente entra em contato com esse antígeno, o nosso organismo reconheça e fale, ó, é aquele lá, e lembra, por isso que chama de memória. Ele vai olhar e vai falar, opa, era esse aqui, e aí vai começar a produzir mais daquele. Tá? Então, quando a gente fala de memória imunológica, é nesse sentido. Né? Então, a vantagem dessa memória é a velocidade na resposta. E a função da vacina é justamente essa. Né? É você dar uma cutucada, dar uma lembrada no seu organismo, ou mostrar para ele quem é o antígeno, de uma forma mais suave, para quando o antígeno de verdade chegar, ele reconhecer e produzir mais rápido. Então, para que essa memória seja criada, para que a velocidade seja mais rápida. O problema é quando o vírus tem uma alta taxa de mutagenicidade, o que isso significa que hoje o vírus tem um material genético e daí no próximo inverno já tem outra. O vírus da gripe, por exemplo, né? A gripe suína ela muda muito rapidamente. Então, mesmo que meu organismo se lembre dela hoje, amanhã ou depois o vírus já vai ter mudado, ele não vai lembrar mais. Então, isso é um perigo quando a gente tem várias cepas, né? Mudanças de cepas muito rápidas. Bom, na teoria, não é muito difícil da gente controlar uma pandemia como que a gente está vivendo hoje. Né? Dentro de tudo isso que eu falei, a gente tem um sistema imunológico que responde, que reage. A gente conhece o vírus, sabe como ele atua, né? Olhem como foi rápido a descoberta, né, do material genético do vírus, foi feito muito rapidamente. Então, a gente conhece o vírus. A gente sabe que tem uma baixa letalidade, que é menos aí de 1% das pessoas que estão morrendo. Que o problema é a transmissão. Que o problema é muita gente pegar ao mesmo tempo. Que o problema é que não estávamos preparados em termos de quantidade de leitos, de profissionais, de medicamentos, de vacinas. Então, em teoria, não seria difícil controlar uma pandemia
como essa que a gente vive hoje. O ideal, é claro, é que se tivesse sido preparado antes, né? Estoque de vacina, antivirais, funcionários preparados, mas não foi por falta de estatísticas, não foi por falta de aviso. Mas agora, né, até que se tenha uma vacina, até que se tenha um medicamento, um tratamento, a única alternativa para não agravar ainda mais a situação é evitar que o vírus continue transmitindo, é baixar a taxa de transmissão. Não existe outra solução. Até o que se sabe hoje na área de virologia, desde lá 1940, primeira vez que se enxergou o vírus, nenhum vírus evapora sozinho do dia para a noite. É impossível. Não existe outra alternativa que não seja parar a transmissão. Por que não tem vacina de HIV? Porque o vírus do HIV ele muda muito rápido. Por isso que não tem vacina contra o vírus do HIV. Reforçando aqui meu último recado, não existe outra alternativa. Enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver tratamento, nossa única chance de diminuir o impacto, diminuir o grau da gravidade da situação, é diminuir a taxa de transmissão. Dentro de tudo isso que foi falado na aula de hoje, na aula de ontem, eu acho que fica mais claro de por que você tomar água com limão não vai resolver a Covid. De que você usar máscara no queixo também não vai resolver a Covid. De que você continuar aglomerando porque não tá sentindo nada. Ah, mas eu já tive e eu não senti nada. Ou, fulano, né, jovem não morre mesmo, eu vou pra balada. Não é o problema. Né? A comunidade científica não tem medo de fulano ou ciclano vai morrer. A letalidade é baixa, a transmissão é muito alta. E é isso que a gente tem que combater, essa é a única solução. Para fechar o raciocínio, eu separei alguns pontos principais aqui para discutir. Um sumário, um resumão do que foi falado. Bom, a virologia ela é uma ciência relativamente nova, se a gente for considerar que, né, foi ali de 1940 para cá. Portanto, mesmo com tudo isso de informações, a gente tem que ser cauteloso, não se sabe muito ainda, né? Muito bem colocado, não é sobre alto risco. Muito importante. Obrigada, Raquel. Esse era o próximo ponto que estava aqui. Por que antibiótico não tem nada a ver com vírus? Vírus é uma coisa, a gente já sabe que é vírus. Bactéria é outra coisa. Bactéria é uma célula. Bactéria tem toda essa estrutura que o vírus não tem. A bactéria sobrevive sozinha. Ela não precisa da gente ou de qualquer outro organismo para sobreviver. A bactéria é um organismo que tem metabolismo próprio, se alimenta, se reproduz, enfim, sobrevive sozinha. Os antibióticos, que a gente conhece por antibiótico, na verdade são antimicrobianos em sua maioria, né? Antibióticos, enfim, antibacterianos. Então, eles são feitos para matar bactérias. Eles são feitos pensando como alvo terapêutico a parede celular da bactéria, a proteína específica da bactéria. Então, se você tomar um antibacteriano para uma doença viral, não vai adiantar nada. Você tomar antibiótico porque está com gripe, não vai adiantar nada. Mas, antes que eu comece a ver mensagens aqui me contrariando, eu conheço e eu concordo muito com alguns profissionais que utilizam antibiótico em infecções virais para tratamento de possíveis infecções paralelas concomitantes. Então, se a pessoa tem uma pneumonia viral grave, eu não quero que ela pegue uma pneumonia bacteriana, como a Marissa acabou de falar o que eu estava comentando aqui. Uma infecção bacteriana em paralelo. Então, isso é algo que pode ser prevenido com o uso de antibiótico, mas não é em todos os casos, né? Isso aí o profissional daí tem que fazer uma avaliação correta.
O próprio uso profilático de antibióticos é questionado. Mas, em tese, na teoria, antibacteriano não mata vírus. Dentro do contexto de tratamento de cada paciente, da situação, da gravidade, pode ter o seu sentido, sim. Por que é tão difícil achar um medicamento para o coronavírus? Por que é tão difícil achar um medicamento para o HIV, para gripe? Não tem remédio para gripe. Para gripe a gente tem remédio para sintoma, né? Para coriza, para dor de cabeça, para dor no corpo, mas não tem remédio que mata o vírus. Por quê? Alguém tem alguma ideia? Bom, os fármacos antivirais, eles são muito difíceis de serem desenvolvidos por uma questão muito simples. Não existem muitas possibilidades de alvo terapêutico. No caso das bactérias, a gente tem proteínas específicas de bactéria, parede celular específica de bactéria, organela específica de bactéria. E o vírus? O vírus só tem material genético e a capinha de proteína. Então é difícil para o cientista que está desenvolvendo um novo fármaco fazer algo que vai atacar somente o vírus e não vai atacar nossas células. Que vai matar o vírus, mas não vai matar a nossa célula. Então não é fácil para quem está desenvolvendo um fármaco, levando em consideração isso, a simplicidade dessas moléculas. Provavelmente, quando surgiu um tratamento para coronavírus, tenha como alvo a proteína spike, por exemplo, que é uma coisa mais específica do coronavírus. Eu tenho os antimicrobianos, tem vários, antibacterianos tem vários, porque as bactérias, né, a gente conhece muito mais a fundo as bactérias, tem diversos constituintes específicos, então fica relativamente mais simples. Né? No caso das bactérias, a gente sabe que tem a questão da resistência, que a própria bactéria vai se adaptando a esses fármacos, o que é uma outra história, né? Mas com os vírus, essa é a dificuldade. Além de o vírus ser muito simples e ter pouca variação estrutural para servir como alvo terapêutico, ele ainda muda muito rapidamente, né? Tem essa questão da mutagenicidade. E por fim, acho que ficou mais claro as recomendações de que distanciamento social, cuidado, prevenção, diminuir a transmissão são a nossa principal ferramenta para que o vírus não passe por aí. E não o fato de ele ser altamente letal, porque ele não é. Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aí embaixo. Eu vou reforçar alguns recados aqui. Agradeço de novo quem participou da aula de ontem, da aula de hoje, em meu nome, em nome da professora Marissa. Quem ainda não está inscrito para receber certificado, o link está na bio. A hashtag da aula de hoje é virologia. Então faz um story lá, marca a gente, põe a hashtag que a gente está marcando aqui quem está participando. Antirretrovirais. Antirretrovirais são antivirais para vírus de RNA, como o HIV. Os antirretrovirais são específicos porque, lembram que eu comentei que um vírus de RNA, ele entra na célula e ele precisa ser transformado em DNA? Nossa célula faz um DNA para ele? Tem uma enzima específica que faz o DNA para ele. E aí o fármaco foi direto nessa enzima. Então, o antirretroviral, que é utilizado para HIV, por exemplo, ele vai agir nessa transformação ali, de RNA para DNA. Então, ele não vai afetar a nossa célula, porque na nossa célula isso não acontece, né? Essa reação com essa enzima específica, nesse sentido. Então, ela pode ser um pouquinho mais específica. Ainda assim, é bastante tóxico para as nossas células. Ana Paula, hemoterapia é tema para
outra aula inteira aqui. A gente nem consegue comentar sobre isso agora. Mas hemoterapia para prevenção de doenças é outro tema que geraria uma polêmica aqui. Tá, um material genético. Antibióticos agem sobre a parede celular, não todos, mas alguns sim. Então, alguns antibióticos, eu não vou lembrar do mecanismo de ação de todos os antibióticos, mas não é um material genético, por exemplo, no DNA, que é muito parecido com o nosso, né? A Marissa, eu acho que vai lembrar mais fácil que eu, que ela trabalha diretamente com isso, mas não é o mesmo mecanismo. O plasma convalescente, a gente tem também um post lá sobre plasma convalescente, né, de que tem muita gente realmente usando isso para tratamento, de utilizar o plasma de pacientes que já foram contaminados. Bom, a Marissa está respondendo vocês aí, eu vou continuar com os recados. A aula vai ficar gravada também lá no grupo do Telegram, para quem está lá. Naquele mesmo link da aula de ontem, mas a gente manda de novo. Confere se você está recebendo nossos e-mails com os avisos. E eu quero aproveitar já para dar um spoiler da nossa novidade de quinta-feira, porque provavelmente amanhã a gente já tem algumas coisas legais para contar para vocês. Esse curso aqui, o Covid Sem Fake, ele é completamente independente, ele não é aqueles cursos que você faz a semana inteira para não chegar em lugar nenhum e te venderem alguma coisa, né? Então esse nosso curso, ele tem por objetivo que você saia daqui com essa base bem sólida e sabendo procurar informações de confiança, sabendo avaliar criticamente as informações que chegam até você. Agora, essas informações que chegam até você, principalmente as informações científicas, que vêm da comunidade científica, artigos, eles têm uma complexidade na hora de ler, de interpretar, eles estão em inglês, com linguagem técnica, enfim. E isso leva muito tempo, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Então, o que a gente tem para oferecer é a nossa experiência como cientistas, né? Há mais de 10 anos trabalhando com pesquisa na área da saúde. O que eu e a professora Marissa fizemos foi juntar todos esses trabalhos e juntar tudo isso dentro de um curso com 5 módulos. E aí lá sim a gente vai trazer tudo mastigadinho. Então aqui a gente quer te ensinar a ser crítico, quer te dar fundamentos, quer responder suas dúvidas sobre como tudo isso está funcionando, né? Um aspecto geral, para que você seja crítico, para que você saiba interpretar. Porque nem eu e nem a Marissa somos donas da verdade ou temos acesso a coisas super restritas, né? A gente tem os mesmos acessos que todo mundo tem. Os estudos sobre a Covid estão aí abertos de maneira gratuita. Mas a gente sabe que pode ser complexo, né? Buscar, interpretar, avaliar, simplificar. E o nosso curso, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas próximas aulas, tem esse objetivo. Você não tem tempo para isso? Você quer esses dados mais rápidos, mais simples, mais fáceis? A gente vai trazer para vocês 5 módulos. Fundamentos, tratamento, diagnóstico, vacinas e fisiopatologia, sintomas, como ocorre a infecção e tudo mais. Aí sim vai ser um curso bem mais completo, tá? Então já vou dando um spoiler aí para vocês. Se alguém tiver algum problema aí com os e-mails, fiquem tranquilos porque a gente está mandando as mesmas coisas no Telegram e estamos super abertas e acessíveis aí por DM no Instagram também. Não sei quem que falou ali de que o Blazer estava embaçando a visão. Na próxima aula eu não venho com ele. Então, uma boa noite para todos. Obrigada para quem acompanhou aí até o final.
E não percam que amanhã tem aula. Amanhã a professora Marissa vai falar especificamente sobre o SARS-CoV-2. Então, agora que vocês já conhecem a questão geral da virologia, como os vírus atuam, né, de maneira geral, amanhã a professora Marissa vai vir direto no SARS-CoV-2. O que ele tem de especial, de diferente, de específico. Tá? Então, nos vemos amanhã. Boa noite para todos.